Muitas pessoas me procuram dizendo: eu sinto falta do Senhor dos Exércitos, pois lhes parece que Deus mudou radicalmente do Velho Testamento para o Novo. Elas veem Jesus como uma versão mais suave de Deus. Contudo, a verdade histórica, intelectual e filológica revela que o Deus semítico dos judeus do Velho Testamento é, na realidade, a imagem e semelhança do povo e de outros deuses cananeus. O Deus que adoramos em muitas de nossas canções, El Shaddai, era um Deus cananeu casado com a deusa Aserá, que os judeus simplesmente removeram da equação, mantendo a designação. Além disso, a palavra Elohim na Bíblia, na maioria das vezes, designa anjos ou seres superiores de outras naturezas. Quando olhamos a Bíblia com acurácia e sem medo acadêmico, descobrimos um livro que a maioria dos crentes e pastores nunca leu, nem quer ler, pois o pacotão atual é ultra conveniente para manter todos sob controle. É por defender essa sequência da verdade cronológica que acabo sendo chamado de herege. A única coisa que realmente liga Jesus ao Velho Testamento é a sua genealogia. E que genealogia perversa! Eu não gostaria de tê-la. Ela é composta majoritariamente por gente canalha, reis perversos, idólatras e assassinos. Até mesmo os melhores, como Davi, embora fossem mais sensíveis para 3.000 anos atrás, cometeram barbaridades. Se fôssemos imitar os heróis de fé, seríamos excomungados hoje. Abraão, por exemplo, não caberia nem nas igrejas evangélicas modernas com suas práticas cotidianas. Jacó era um bicho que precisava se converter e continuou amargo até o fim da vida, chegando a dizer ao faraó que seus dias tinham sido poucos e maus. Ele gerou 12 filhos, sendo que 10 eram canalhas que praticaram estupros e genocídios, e que tentaram matar o irmão José por ciúme e inveja. E o que dizer de Judá? As pessoas falam do leão de Judá, mas se lessem Gênesis, veriam que Judá foi um sujeito porco. O homem de caráter, José, que era bom, também estaria longe de ser aceito hoje, pois ele praticava adivinhações. Está escrito no livro de Gênesis sobre o copo de adivinhações de José, pois ele foi educado na cultura egípcia. O povo, na sua ignorância, é capaz de apedrejar e expulsar qualquer um que se pareça com os heróis do Antigo Testamento que eles veneram, mas que na verdade não conhecem. O maior problema que enfrentamos é a Bíblia ser colocada como um livro inerrante. Querer conciliar os pressupostos de Moisés e do Pentateuco com Jesus só resulta em uma igreja esquizofrênica. O próprio Moisés declarou ser relativo e disse que, depois dele, viria alguém a quem deveríamos obedecer em tudo. O que ele estava dando era adequado àquele tempo e circunstância, mas não era a revelação final. Na verdade, o sistema mosaico não era necessário para a vinda de Cristo. Ele apenas aconteceu como uma sequência histórica dentro do espaço-tempo. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, não consigo ver o eterno e glorioso Senhor de todas as dimensões fazendo fumaça e barulho de trombeta. Aquilo era, muito mais, uma manifestação de anjos. O livro de Hebreus confirma que o Velho Testamento foi dado integralmente pela mediação de anjos. Antes de Jesus, as coisas são relativas. As ordenanças e coisinhas pequenas da lei de Moisés são imitações do Código de Hammurabi, que surgiu 300 anos antes de Abraão. O Código de Hammurabi era, inclusive, muito melhor e mais detalhado. Não há sequer um mandamento original na lei de Moisés que não tenha vindo de outros. Ao estudar os egípcios, os hititas e outros povos, vemos total semelhança. A arquitetura do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão é uma maquete de templos egípcios. Eu estive no Egito mostrando como a maioria dos templos, como o de Karnak, possui a mesma estrutura do templo judaico. Uma entrada, um átrio, um santo lugar e um lugar onde só o sumo sacerdote entrava. O templo de Karnak, muito anterior a Moisés, já continha adornos de cordeiros e carneiros para imolação. Deus nunca se limitou a Israel. O profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 11, diz aos judeus que o nome de Deus é glorificado entre todas as nações da terra, onde lhes são oferecidos holocaustos, oferendas e incensos muito mais puros, sinceros e honestos do que os que lhe eram oferecidos naquele tempo. Paulo reitera em Romanos 2 que os gentios que nunca souberam da lei de Moisés têm uma lei posta por Deus no coração deles. Eles se orientam por essa lei e por ela serão justificados no dia em que Deus abrir os segredos dos corações. O final da Bíblia, a Nova Jerusalém, é a manifestação dessa universalidade. Virá gente de todas as nações, línguas, povos e culturas. Eles não estarão lá por terem se tornado cristãos ou judeus, mas por serem humanos que ficaram maravilhados com a luz do Cordeiro. As folhas da árvore da vida servem até para a cura de todos os povos que vão à Nova Jerusalém, que está aberta em todas as direções, sem acepção de pessoas. E o mais crucial, não há santuário na Nova Jerusalém, não há templo judaico nem templo cristão. A única coisa que havia era a luz do Cordeiro. Não existe um lugar de trono para se gabar de ter chegado bem pertinho de Deus, porque tudo isso estará entronizado no coração, como Jesus já havia dito. Infelizmente, o crente de hoje é fetichista. Se eu disser que este copo e esta água têm poderes milagrosos, milhões de pessoas virão pedi-los. Lidamos com o paganismo não apenas entre os índios, que na minha experiência, eu sou amazonense e conheço índios, são muito menos pagãos, mas sim no meio evangélico. O paganismo está aqui.